Na intimidade humana, os cuidados com a prática do sexo é muito importante. Cada encontro é uma jornada, uma dança delicada entre desejo e responsabilidade. Os cuidados não apenas promovem o prazer, mas também protegem e fortalecem os envolvidos. Nossa espécie, a espécie humana, só se reproduz através da sexualidade. É para isso a principal finalidade da sexualidade, biologicamente falando, é a reprodução humana. Se não houvesse sexualidade, a nossa espécie acabaria. Só que a sexualidade, na sociedade que a gente vive, virou uma espécie de, como se fosse algo que é imprescindível. E tudo aquilo que se coloca como imprescindível na massa da sociedade, vira uma coisa assim como se fosse uma doença. Se eu faço demais, se eu faço de menos, se eu não faço, se eu faço. E como toda e qualquer coisa que envolva seres humanos, a sexualidade também traz doenças, né? Você tem as consequências da sexualidade, quais são? Principal é a gravidez, né? A gravidez em adolescentes, em pessoas jovens, que também tem que prevenir. A gente vê cada vez mais, mesmo toda a massificação da informação, mesmo tudo que você faz, você vê meninas ainda hoje grávidas com 13 anos de idade, 14 anos de idade, que a gente está estragando, pulando etapas da sua vida e sendo mães precocemente, então já é uma coisa ruim, porque você vê meninas com 14, 15 anos sendo mães, elas não estão preparadas psicologicamente para aquilo. Geralmente quem cria é a avó, né? Porque é uma menina cuidando de outra. Né? Então você vê uma pessoa que não está madura mentalmente e nem fisicamente ainda sendo mãe. E você vê, de repente, a outra faceta da sexualidade. Quanto mais a sexualidade é livre e banalizada, e eu acho que o grande problema é a banalização da sexualidade, como se fosse a coisa mais simples do mundo, e não é, tem consequências. Quanto mais acontece isso, e mais desinformação acontece, existem as doenças sexualmente transmissíveis. Então, é o que eu sempre falo, sexo não é livre de riscos. Tem os riscos que são biológicos normais, são a gravidez inadequada e que não é uma gravidez, vamos dizer assim, desejada, que a gente também tem que evitar, e tem o risco das doenças sexualmente transmissíveis, que são mais comuns entre os jovens, mas que também acometem os adultos jovens também. Né? Por quê? Porque eles estão desinformados em relação à prevenção, se deixam levar pela questão de não, é bonitinho, não pode ter nenhuma doença, quando geralmente, por ser mais bonito ou mais bonita, é quem mais transa e tem mais oportunidade, tem mais doença e tem automaticamente mais transmissibilidade. Então a gente tem que ver a questão do tabu da sexualidade, as pessoas têm doenças e têm vergonha de vir aqui no hospital ou de procurar o posto de saúde para se medicar adequadamente e que continuam automaticamente a transmitir aquela doença para os seus parceiros e parceiras, que são geralmente num nível maior. Então, é muito importante a educação sexual. Eu até diria que a gente já sabe que sexo é a palavra mais procurada no Google, né? Na mídia social, até hoje. Qual é a palavra mais procurada no mundo? Sexo. Os adolescentes estão preocupados em se informar sobre sexo. E muitas vezes, por encontrarem um tabu em casa e os pais não informarem sobre sexualidade, eles vão se informar lá fora. E lá fora a gente sabe que a gente aprende tudo de maneira inadequada e errada. Então, é muito importante que os pais deixem de encarar o sexo como tabu, conversem com seus filhos sobre sexualidade como uma coisa normal e informem sobre as coisas boas, não precisa mentir, ninguém vai dizer que sexo é ruim, e também informem sobre as coisas ruins que podem acontecer. Ou seja, para um adolescente, filha, sexo é uma coisa interessante, mas tem que, de repente, estar apta mentalmente, fisicamente e psicologicamente para começar a sua sexualidade. Você, de repente, tem que pensar que você pode engravidar, não só a garota, o garoto também, de repente, ser pai precoce sem ter vamos dizer assim, um preparo psicológico. Então, é importante que as famílias deixem aquele tabu de lado e queiram que as escolas assumam essa responsabilidade e conversem com seus filhos sobre sexualidade como uma coisa normal, como uma coisa saudável, mas como uma coisa que tem também e traz também sérias consequências se for usada de forma errônea. Então, você tem, como eu falei antes, gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, moças que, de repente, em serem apaixonadas e abandonadas, se sentem frustradas, tentam suicídio, geralmente as meninas, que de repente se sentem como se fosse com a autoestima vai lá embaixo, quando de repente o namorado não quer mais. Então tem toda uma gama de fatores sobre a sexualidade que precisam ser discutidos e que tem que ser tirado do contexto do tabu. Nada que pode ser um tabu na sexualidade. A sociedade tem que discutir isso aí com veracidade, com honestidade e com responsabilidade, para evitar as consequências sérias que a sexualidade mal utilizada e mal usada pode provocar, não só individualmente, mas também do ponto de vista familiar e do ponto de vista social.